doenças autoimunes não começam no sistema imunológico. Vamos repetir isso. Se o sistema imunológico fosse o verdadeiro problema, os medicamentos imunossupressores curariam a doença, mas eles não curam, apenas silenciam os sintomas. A verdade é que as doenças autoimunes não surgem porque o nosso corpo enlouqueceu e decidiu se atacar. Elas aparecem porque o nosso ambiente interno perdeu a organização. Sinais errados começam a entrar, a circular pelo corpo e a chegar onde não deveriam. O sistema imunológico, na verdade, é o último a ser ativado, não o primeiro. Para entender isso de uma vez por todas, vamos usar um mapa bem simples: origem, absorção, fluxo e ativação. Dentro desse mapa, vamos identificar as portas de entrada para cada doença, entender por que elas existem em cada pessoa e, o mais importante, como podemos tratar essas portas. Antes de falar sobre cada doença específica, é fundamental entender o padrão que se repete em todas elas. Primeiro, a pessoa passa anos com uma inflamação interna, silenciosa, depois a digestão e absorção de nutrientes começam a falhar, com isso fragmentos de alimentos, toxinas e outros sinais errados conseguem entrar na nossa circulação sanguínea. Esses sinais, então, seguem caminhos específicos no corpo e, finalmente, o sistema imunológico reage exatamente onde esse erro se manifesta. Então, entenda, a autoimunidade não é um ataque do seu corpo contra ele mesmo. É uma defesa repetida contra um erro que nunca foi corrigido na origem. Vamos começar pela tireoidite de Hashimoto. Por que ela atinge a tireoide? A porta de entrada que é intestino, circulação e, por fim, tireoide. Isso acontece porque a tireoide é uma glândula muito vascularizada, ou seja, recebe muito sangue e responde diretamente a sinais metabólicos e inflamatórios. Qualquer falha na absorção intestinal chega facilmente até ela. Resumindo, quem desenvolve Hashimoto já vinha há anos com problemas digestivos e intestinais. Vários trabalhadores do nosso corpo falham antes da doença aparecer. A microbiota, que regula a inflamação, as células da parede intestinal, as enzimas do estômago e do pâncreas e até as mitocôndrias do intestino. Quando eles falham, as proteínas elas não são digeridas completamente, minerais como selênio e zinco não chegam à tireoide e sinais inflamatórios começam a circular. Quando esses sinais chegam à tireoide, o sistema imunológico os confunde com invasores e começa a produzir anticorpos inflamando a glândula. Percebe? O sistema imunológico não errou. Ele apenas reagiu a algo que não deveria estar ali. Então, como tratar essa porta? O segredo é restaurar a digestão, reparar a barreira do intestino, normalizar a absorção de minerais e reduzir a inflamação geral. O objetivo não é simplesmente cortar alimentos para sempre, mas sim diminuir o fluxo de sinais errados que chegam até a sua tireoide. Agora vamos falar da artrite reumatoide. A porta de entrada é muito parecida: intestino, circulação e, por fim, as articulações. Essa doença geralmente aparece em pessoas que vivem com uma inflamação intestinal crônica e silenciosa. As articulações são locais clássicos onde esses erros de fluxo se depositam. Os trabalhadores envolvidos aqui são a microbiota anti-inflamatória, o fígado, que atua como um filtro, e o endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos. Quando fragmentos e toxinas chegam às articulações, o sistema imune é ativado. A inflamação se torna constante e a dor e a rigidez aparecem. Não culpe o leite ou o glúten. A culpa é do excesso de sinais inflamatórios circulando pelo seu corpo. Para tratar essa porta, precisamos reduzir essa carga de sujeira, melhorar a função do fígado e fortalecer o eixo que liga o intestino às articulações. E a esclerose múltipla. A porta de entrada é intestino, circulação e o ponto final, a barreira que protege nosso cérebro, a barreira hematoencefálica. Essa doença afeta pessoas com um desequilíbrio grave na microbiota intestinal e inflamação crônica. Aqui, pequenas falhas causam grandes consequências. Quando os sinais inflamatórios conseguem atravessar
essa barreira protetora do cérebro. As células de defesa locais, chamadas de micróglia, reagem. Isso causa uma inflamação na bainha de mielina, que protege nossos neurônios, levando aos sintomas neurológicos. O cérebro não é o ponto inicial do problema, ele é o ponto de impacto final. O tratamento envolve reparar tanto a barreira intestinal quanto a cerebral, modular a microbiota e reduzir a inflamação em todo o corpo. No caso do lúpus, a porta de entrada não é um órgão específico, mas a circulação sistêmica como um todo. O problema aqui é o ambiente interno inteiro. O lúpus atinge pessoas que acumulam resíduos inflamatórios e têm uma falha nos sistemas de limpeza celular do corpo. O fígado, os rins e os sistemas antioxidantes são os trabalhadores que estão sobrecarregados. A ativação do sistema imune gera uma inflamação em múltiplos órgãos e sistemas. Para tratar essa porta, o foco é melhorar a detoxificação, reduzir o estresse oxidativo e apoiar os mecanismos de limpeza do corpo. E a psoríase. A porta de entrada é o eixo intestino-pele. A doença aparece em pessoas com inflamação intestinal crônica. A pele, nesse caso, funciona como um painel de alerta, mostrando o que o intestino não conseguiu conter. Quando a inflamação chega à pele, causa aquela proliferação exagerada de células e a descamação característica. O tratamento, claro, começa no intestino, reparando a barreira e modulando a inflamação que se espalha pelo corpo. E onde entram o leite e o glúten nessa história toda? Eles não causam doenças autoimunes, mas eles exigem uma digestão eficiente e uma barreira intestinal intacta. Quando o seu corpo reage a eles, eles não são a causa do problema, mas sim um alarme que denuncia uma falha já existente no seu sistema. Aqui vai a regra final para cuidar de uma doença autoimune. As portas de entrada raramente podem ser completamente fechadas, mas elas sempre podem ser tratadas, cercadas e controladas. Tratar significa reduzir o fluxo de sinais errados, fortalecer os trabalhadores do seu corpo e aumentar a capacidade de contenção. A conclusão de tudo isso é clara: doenças autoimunes não começam no sistema imunológico. Elas chegam até você quando o seu corpo perde a capacidade de filtrar, selecionar e conter os sinais inflamatórios. Cuidar da autoimunidade é sobre organizar a digestão, reparar as barreiras, controlar os fluxos e, acima de tudo, respeitar o trabalho do seu sistema imunológico. Não é viver com medo da comida, é ensinar o seu corpo a funcionar de novo, da maneira correta. Obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre como cuidar da sua saúde de forma integrada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!